Vamos aqui para. Então, na semana passada, a gente fez exatamente uma sequência do que a gente já tinha trabalhado até o presente momento. E aí, hoje, nós vamos fazer a continuação da aula passada, ainda falamos até de corrente elétrica, os tipos de corrente elétrica, corrente alternada, corrente contínua. Eu vou até passar lá no grupo de vocês a história de Thomas Edison, para vocês acompanharem, né? Que é bem interessante sobre a corrente alternada e a corrente contínua. A história sobre esse paradigma. Então, professor Edson Lopes, né? Nós vamos falar hoje sobre um tópico que a gente já comentou nas nossas aulas de grupo de WhatsApp, mas hoje a gente vai reforçar melhor, que é sobre a resistência elétrica ou os resistores, né? Muitos aparelhos tecnológicos têm essa característica dentro dos seus componentes, né? Aqui nós temos um exemplo, os resistores de circuito eletrônico, né? O filamento de uma lâmpada, que tem essa resistência é usada para gerar luz, né? Aqui a gente tem uma resistência, um resistor de um aquecedor, né? Esse aqui é aqueles aquecedor de assadeira, de frango, e aqui de chuveiro, né? Para aquecer a água, né? Mas todos eles têm uma característica em comum, que é a dificuldade de deixar a corrente elétrica passar. Aí, esses tipos aqui faz com que a resistência gere calor para fazer algum trabalho. Esse aqui, a resistência, gera luz. E esse aqui, a resistência, controla a corrente elétrica de circuitos eletrônicos. Essa é a ideia desses resistores. Então, existem condutores de circuitos elétricos, né, os resistores, que convertem energia elétrica em energia térmica, né, como foi falado, outros em energia luminosa. Os chuveiros e as torneiras elétricas, por exemplo, possuem resistores para aumentar a temperatura da água que passa pelo seu interior. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, que foi falado na aula passada, no interior de um condutor. Certo? Durante a passagem dos elétrons, ocorrem colisões, né, desde com outras partículas do condutor, ocasionando também assim um aquecimento. O calor gerado é aproveitado em aparelhos elétricos usados no cotidiano, que a gente citou aqui, ó, né, nesses aqui e outros, né, ferro de passar, né, qualquer outro material que vocês possam pensar aí que usa resistência para realizar algum trabalho. O resistor é todo condutor, então, ou seja, mesmo sendo feito para resistir, mas ele é um condutor que tem exclusivamente a função de converter energia elétrica em energia térmica. Esse aqui é o caso do efeito Joule, que eu falei. Mas existe efeito luminoso, efeito magnético, né, que são outros efeitos. Mas o resistor, ele basicamente quer gerar calor. Essa é a ideia básica do resistor. Como o resistor é essencialmente um condutor de elétrons, existem os bons e os maus condutores, isto é, aqueles que facilitam ou dificultam a passagem de elétrons, né? ou a corrente elétrica. A medida do grau de dificuldade à passagem dos elétrons denomina-se resistência elétrica, R. Ok? São exemplos de resistores, né, como foi colocado lá, a lâmpada incandescente, o filamento dela de tungstênio, né, chuveiro elétrico, né, níquel-cromo, né, a resistência em forma espiral, ferro elétrico, né, de mica, que é tipo uma cerâmica, e etc. Esses dispositivos elétricos foram construídos aproveitando-se a ocorrência do efeito Joule, mas os fios condutores apenas transmitem a energia elétrica. Devem ter baixa resistência elétrica para evitar perda sobre a forma de calor. Ou seja, esses fios que traz energia para nossas casas, ele tem que ser feito de um material que facilite, porque senão parte da energia seria perdida no percurso das nossas casas, não é verdade? Apesar da resistência elétrica ser uma propriedade do resistor, é comum usar a palavra resistência como sinônimo de resistor. Isso é porque
é uma característica mesmo cultural nossa, mas resistor é o dispositivo e resistência é a propriedade, mas a gente usa como se fosse sinônimo. Então, lembra que nós falamos lá da nossa lei de Ohm, né? Então, a primeira lei de Ohm, aplicando a DDP nos terminais de um resistor, verifica-se que ele é percorrido por uma corrente elétrica aí, né? Isso foi dado aí por George Sine Ohm. Demonstrou experimentalmente que, mantida a constante a temperatura do resistor, a corrente I é diretamente proporcional à DDP que é aplicada, ou seja, o U é igual a RI. Essa propriedade constante aqui é o resistor, mantendo-se constante a temperatura, porque a temperatura também interfere na resistência. Essa expressão é conhecida como primeira lei de Ohm, né? Como eu falei para vocês, só existe uma lei, mas a gente caracteriza como se fosse uma particularidade, onde R é a constante da proporcionalidade, característica do resistor, denominada resistência elétrica. Ohm é a unidade de medida da resistência elétrica, né? Padronizada, padronizada. Né? No SI, corresponde, padronizada pelo SI, corresponde à relação entre a tensão de 1 volt em uma corrente de 1 ampere. Essa é a ideia do Ohm. Sobre um elemento que seja um condutor ou isolante. Aí vamos aqui para os nossos exercícios. Nós vamos fazer 4 questões, 2 sobre corrente elétrica, que é do nosso assunto anterior, da semana passada, e 2 de resistência, que foi o que nós falamos agora aí. Para vocês, são exemplos, né? Aí eu vou pedir para vocês depois só copiarem essas questões aí, sem problema nenhum. E na próxima semana a gente já vai começar o segundo período. Então, hoje a gente encerra o primeiro período. Aí eu preciso finalizar a nota de vocês, né? Exatamente porque tem gente ainda que está devendo algumas coisas, né? Daqui a pouco a gente vai conversar aí. Então, o fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 200 mA, lembrando que esse milha é 10 a menos 3, durante 1 hora, né? Que são 3.600 segundos. Qual é a quantidade de carga que passa por uma seção reta do condutor? Então, vamos lá para a solução. Quer saber a carga. O I é 200 mA. O milho vale 10 a menos 3. Então, o meu I, colocando aqui, ó, 1, 2, 3, é 0,2 ampere. O tempo de 1 hora, 3.600 segundos. Definição de corrente elétrica. Carga pelo tempo. Ele quer saber a carga. Então, se o I é 0,2 e o tempo 3.600, 0,2 vezes 3.600, multiplicando, são 720 coulomb, que é a nossa resposta aí. Ok? Qual a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre um condutor, sabendo-se que em 10 segundos passam da esquerda para a direita 5,10 elevado a 20 elétrons livres por uma seção do mesmo. Aí ele dá aqui a carga elementar, 1,6 10 a menos 19 coulomb. Então ele quer saber o I, né? I, né? Q sobre ΔT, quem é Q? NE, número de cargas, carga elementar. Quem é o número de cargas? 5, 10 a 20. Quem é a carga elementar? 1,6, 10 a menos 19. Quando fizer esse produto, 5 vezes 1,6 dá 8. 10 a 20, 10 a menos 19 dá 10. Aí 10 cancelando com 10 embaixo, né? 10 em cima com 10 embaixo, só sobrou o 8. Então, 8 amperes. O sentido da corrente elétrica é da direita para a esquerda, sentido contrário ao movimento real dos elétrons. Lembra que a gente falou sobre isso, que é o sentido convencional, né? Então, se ele está dizendo que as cargas livres, né, percorrem o condutor, sabendo que passam da esquerda para a direita, isso aqui é o sentido real. Então, o contrário, né, é da direita para a esquerda. É só inverter o que diz na pergunta, né? Que a gente usa o sentido convencional. Agora, ó, questões de resistência. Calcule a intensidade da corrente que atravessa um resistor cuja resistência vale
200 ohms sobre a DDP de 100 volts. Aí, ó, primeira lei, URI. Então, 100 igual 200 vezes I. Aí joga o 200 para lá. Aí você vai jogar o quê, ó? 200 lá, ó, dividido aqui, ó. Então, aqui era o contrário, tá errado aqui, viu, gente? Então, vou ter de corrigir isso aqui depois. Ele botou, foi... É a mania que as pessoas têm de querer fazer o mais fácil, né? Que o 200 vai dividindo lá o 100. Aí aqui ele pegou, botou 200 por 100. Aí o que acontece? Aí vai dar dor, né? Mas aqui a resposta está certa, viu? Só vou corrigir isso aqui depois. Então fica o quê? É 100 dividido por 200, que dá 0,5 ampere, que é o correto, tá ok? Na segunda, a curva característica de um resistor ôhmico está representada no diagrama. Determine a resistência elétrica do resistor, a DDP nos terminais do resistor, quando percorrido por uma corrente de 2 amperes. Aí eu tenho aqui o gráfico, né? 40 por 5, que vai dar aí os 8, né? Mas o que é que ele quer aqui na letra A? A resistência elétrica do resistor. A curva aqui, ó, característica de um resistor, que está representada no diagrama. Então, você vai pegar o quê? Ó? Como eu já falei, só pegar aqui essa divisão, né? O RI. Então, R vai ser U dividido por I. Então, o U é quanto? 40. E o I é quanto? 5. 40 por 5, 8 ohms. A DDP nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente de 2 amperes. Como a resistência não muda, então você mantém os mesmos 8 aqui, ó. Porque o 8 que você calculou aqui é aqui, ó. Só que agora a corrente vai ser quanto? 2. Então, 8 vezes 2, então vai ser o quê? 16 volts. E aí a gente finaliza aí a nossa apresentação de agora.